agora vem o problema. Por que que o Jesus dos evangelhos, ele é resultado do enoquismo? Por que que o Jesus dos evangelhos, ele é resultado do essenismo? Porque o Jesus dos evangelhos é resultado do helenismo? Porque o Jesus dos evangelhos é resultado dos zoroastrismos? Porque o Jesus dos evangelhos, ele é resultado de tudo. Porque sem ele não atendesse essa dimensão humana, porque o homem é único e singular, mas, de alguma forma, atende a esse perfil, conforme está aqui, ó, lerei para vocês, rapidinho, não seria possível, professor, em hipótese alguma, a constituição desse tipo de Jesus. Então, o Jesus dos evangelhos, eu sempre gosto de usar essa expressão, eu não estou falando de Jesus dos manuscritos do Mar Morto. Peraí, professor, que Jesus dos manuscritos do Mar Morto? Ah, tu não sabia não? Eu vou te explicar. Não tente querer entender a Bíblia a partir do seu mundo. Você pode ser hebraísta, você pode ser grego, você pode ser helenista, você pode ser o que for. Você tem que entender os pensamentos dos autores dentro do seu próprio mundo. O campo semântico utilizados por eles era um campo imagéstico, era um campo simbólico. As palavras tinham significância e significante. As palavras tinham uma influência. Portanto, por exemplo, quando você vê alguém ser chamado de Yeshua, ei, esquece. Não existe Yeshua como nome próprio. Yeshua era uma designação também dada a um indivíduo que, de alguma forma, era um Messias. Ele era um libertador. Ele era alguém dotado de uma capacidade. Por isso que Joséfo lista, só no seu livro, cerca de 20 Yeshua. Ok? 20 Yeshua. Porque esse termo Yeshua era uma atribuição, uma designação dada para alguém que era dotado de uma atribuição. E qual era essa atribuição? Ser um salvador. O que era o Messias? Ser um salvador. O que era o Messias? Ser um libertador. E o que era ser um Yeshua? Ser um libertador, ser um salvador. Por isso é que esse Yeshua dos evangelhos, ele não será só um Yeshua. Ele será Yeshua Hamashia, Hanotzri. Ele vai ser isso. Um Yeshua, que é um Messias, ainda que não ungido, ainda que não escolhido, mas alguém que tem um interesse, de alguma forma, de ser o Salvador. Por que Vespasiano, Tito e Domiciano são chamados de salvadores? É só ler Joséfo. Os judeus estão cultuando e dizendo que Vespasiano é o Salvador. Portanto, veja, nós temos aqui, olha, um livro, eu gosto sempre de mostrar, tá, professor? Que não é resultado de crítico, ateu, cético, não. Ele é resultado de historiadores cristãos e historiadores, de alguma forma, céticos. Ou seja, o livro está em várias autorias. Olha o que eles vão dizer sobre o cristianismo de onde nasce Jesus. Página de número 22, o livro é Primórdios do Cristianismo, ok? Vou ler aqui rapidinho, professor. O mitraísmo, ok? O mitraísmo. Ele chama de mitracismo, mas ele explica na nota que também é mitraísmo. De maneira geral, ao estudante de teologia que volta-se à antiguidade, é possível não estabelecer conexões entre o pensamento religioso das diversas culturas que se comunicaram durante a formação das civilizações antigas. Você falou isso aí, quando você foi me interpelar, ok? O mitraísmo ou o mitracismo possui semelhanças inegáveis com o cristianismo. Assim como também possui diferenças importantes. Quando a crítica, a pesquisa se abarca Jesus, a gente tem que entender o conceito de dissimilaridade em toda a dimensão, que não exclui, em sua essência como critério, que a similaridade, de fato, é a verossimilhança, de que algo pode ser representativo. E por quê? Porque havia a prática da mimese. Eu não posso, da mimesis, eu não posso negar. Então não vem para cá. O princípio da dissimilaridade, joga no lixo, filho. Porque o princípio da dissimilaridade não exclui absolutamente o princípio da similaridade com base na verossimilhança, porque a mimesis era uma forma de representar o original. Então, me poupe. Olha aqui, professor, o que você falou.
Aqui vale ressaltar que os termos diferem entre si, uma vez que o zoroastrismos refere-se ao sistema religioso proposto por Zaratustra, ou conforme a denominação grega, Zoroastro. O masdeísmos é a religião cultuada na Pérsia durante o Império e que teve amplo contato com o povo judeu, uma vez que tratava-se da religião oficial e o mitraísmo, a religião que cultuava Mitra durante, vou repetir, durante o Império Romano. Eu pergunto, como que Roma transformaria em Deus, oficializaria um culto, um modelo de Estado com base em um terrorista? Roma, que sempre guardou os anais, os registros históricos pelos quais historiadores tinham em mão, como Joséfo, Tácito, Suetônio, entre outros, iria simplesmente transformar um cara em Deus, ou permitiu que pobres, miseráveis camponeses transformassem em Deus um terrorista, um revolucionário, que vai ser chamado de Salvador e cultuado. Bem, se essa era uma estratégia, a gente tem que responder a segunda questão. Por que perseguir aqueles que negavam isso? Por que matar? Por que dizer, ou aceitem ele como Salvador, ou serão eliminados? Qual era o plano estratégico, evidentemente, de todos que trabalhavam com isso, professor Carlos? Isso está nos anais. Era sempre eliminar a tradição para que a segunda geração pudesse defender o mito. Então você tem o mito de fundação, que é o mito de instauração das bases ou de fundação de uma república, que trazia o conflito e você sempre perseguia e matava os opositores. Com a segunda geração, que era imposta a ela, o mito se tornava real. Ou seja, você tem, por isso eu repito o que eu disse no meu livro, que muitos não entenderam, Jesus foi um mito tão ideal que se tornou real. Porque o que levariam pessoas a morrerem em nome de uma fé, se este mito não tiver... Veja, e aí eu estou dizendo, professor Carlos, observe, pessoas que foram influenciadas gerações depois, que simplesmente acreditaram no que o outro falou acerca dele. O que levariam essas pessoas, se não aquilo que eu falei da dialética do espírito, corpo, psico, e mente, a influência e a imposição, ou acreditam ou não. E os que não acreditavam, caçapa. Portanto, Jesus, ele é resultado de um tempo, de um contexto, como um objeto, como uma figura da narrativa, tem que ser entendido, não na perspectiva dos egípcios, mas sem ignorar a antropologia cultural que nos faz entender que existem mentalidades egípcias ali. No entanto, Jesus se torna notório em Nag Hammadi. Está lá muitas coisas sobre ele, em copta. Então, a gente tem que entender que Jesus, ele se tornou até popular na Índia. Você vai ter, porque foi para isso que esse Jesus foi criado. Jesus foi criado para a universalização de uma fé que pudesse legitimar e constituir a base do poder romano. Sem isso, seria impossível que os romanos continuassem sendo a potência ameaçadora que era e dominadora. Quer ver, professor? Você acha que aquela conversinha aí de por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo? Universalização. Observe, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Mas condenado pelo quê, professor? Eu vou dizer para eles, se vocês não entendem o texto lá no seu contexto histórico, todos que negavam César como imperador, todos que negavam Vespasiano e Tito como Messias e Salvador, pagavam com o quê? Pagavam com o quê? Com a vida. Vamos pegar o mito da narrativa do Evangelho de Daniel? Ué, que é isso, professor? O Evangelho de Daniel? É mito. O Evangelho segundo Daniel. É ironia, tá, gente? Vamos pegar 3 jovens
simplesmente se recusam a adorar, ou eram quatro, né? Se recusam a adorar um rei. Qual foi a consequência por eles se negarem a se curvar e adorar o rei? Foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Ok, então eu vou sair de uma narrativa mitológica para mostrar que todos que não se curvassem para adorar Ciro como rei eram condenados. Ou Javé na função de Marduk. Agora veja, aquele que crer e for, aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Quando Vespasiano, Tito e Domiciano chegavam nas províncias, só eram assassinados os que não aceitavam o domínio de Roma e não aceitavam se submeterem aos generais. Isso é o quê? Condenação. Ok, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que no período que abarca o início do cristianismo até, propriamente, a reforma protestante, foi banho de sangue. Todos que negavam o Cristo do Império eram assassinados. Eles não acreditavam, eram condenados. Roma condenava à morte. O termo condenação não tem nada a ver. O inferno, a palavra inferno, que é a tradução do termo hebraico Sheol para Hades, significa morte. Simplesmente sepultura. Significa, ok? Navalha, guilhotina. Então, quando ele diz, aquele que crer será salvo, está dizendo, aqueles que se submeterem ao Messias, ao domínio de Roma, aceitarem essa transsignificação, essa representação de poder, serão salvos. Vão gozar e desfrutar de tudo aquilo que Roma pode oferecer. Agora, os que não crerem serão condenados. O cristianismo, ele nasce como uma religião universalista. O cristianismo nasce como uma religião coercitiva, como uma religião que, na verdade, irá subjugar todos os povos. Por que tem em Marcos, Mateus e Lucas, ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura? Aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Era o domínio de Roma, onde Roma chegava, ou aceitava, de fato, o império, ou era banho de sangue. Por isso que Teodósio, revoltado com a atitude de Constantino, que tenta transformar o império em práticas facultativas, ele disse, não tem essa de judeu, não, o culto aqui é o Dominus Dei, não tem conversa, o culto aqui é o dia do sol, o culto aqui é a mitra, e que negócio é esse? Agora, eles estavam adorando no sábado, agora não tem sábado nenhum, não. O culto aqui agora é o domingo, o culto aqui é o nosso Salvador. E quem não tiver satisfeito, que vai para a guilhotina, que vai para a arena servir de espetáculo. Teodósio, diferente de Constantino, ele oficializa o cristianismo e coloca a lei severa de punição para quem não aceitasse o império. Significa dizer, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Por que o crer e por que o ser condenado? Vem comigo, eu expliquei que o mito de fundação, ele sempre será um mito de resistência e sempre será um mito de oposição. Significa dizer, há uma geração que está sendo objetivamente influenciada pelo mito que se oporá, de fato, ao mito. Qual é o projeto para o mito dar certo, professor Carlos? Isso está na mitologia, isso está na análise dos documentos, da história das civilizações. É matar, é perseguir, é eliminar os opositores. Eliminando os opositores, você impõe a crença de que o mito era real. O mito se tornando real, o Estado está fortalecido. Portanto, Jesus, ele é uma mistura de tudo, só que Jesus não é um plágio de Horus. Lamento, tem muita gente chateada comigo, eu já expliquei sobre isso. Jesus não é um plágio de Horus, Jesus não é um plágio de Buda, Jesus não é um plágio de qualquer mito que você possa imaginar. Ele é simplesmente um produto de uma cultura, de uma época, de um tempo em que os escritores estão, de alguma forma, transformando esta figura em algo enigmático capaz de influenciar a uma audiência a aceitá-lo como tal, mesmo que isso represente o domínio dos imperadores. Os imperadores eram conhecidos como filhos dos deuses. É fato. Quando Jesus ele usa o filho do homem, quem está escrevendo
sabe qual era o conceito para os judeus de filho do homem, o conceito enoquista de filho do homem. Mas os romanos também sabiam qual era o conceito de filho do homem. É por isso que os textos são uma combinação em que Tito envia o filho do homem, ou perdão, Vespasiano envia o filho do homem, que é Tito. Eu expliquei isso ontem. E eu expliquei também que o Espírito Santo não é Espírito Santo porque não é uma pessoa, Espírito é uma força, é uma potência. E o que era caracterizado essa força e essa potência? O exército romano. Eu expliquei que era uma legião. Porque os judeus sempre rejeitaram o porco. Não é porque o porco era impuro, porque o porco era símbolo da opressão romana. E os judeus conheciam, evidentemente, a força desse poder. E é por isso que a ideia de não comer carne de porco foi interpretada na sua literalidade, onde judeus não comem carne de porco. Mas a grande verdade é que quando constituíram não comereis carne de porco, existe um simbolismo muito maior por trás de tudo isso, que é, de fato, a ignomia acerca do que representava os poderes, evidentemente, militares, sobretudo dos romanos. Inclusive, o símbolo da legião romana, a 10ª legião, era o quê? O porco. Então, você tem que entender como, de fato, o mito ele vai sendo constituído como um mito de fundação. Ditos de Jesus, tirados, evidentemente, do enoquismo, dos manuscritos do Mar Morto. Aliás, Jesus vai até em Código de Hammurabi. Que isso, professor? Você não sabia, não? Olho por olho, dente por dente. Ué, mas ele não era um analfabeto? Como é que ele sabia disso? Ok? Jesus vai na lei romana de Rômulo. Como assim, professor? Gente, vocês sabiam, não? Os judeus, depois da Golá, depois da saída de Babilônia do cativeiro, eles tiveram contato com todas as culturas e eles aprenderam sobre o mito fundador de Roma. Milenar, muito antes deles criarem o Javé, o Rômulo constitui uma lei que é a lei do divórcio. Sabe o que o Rômulo vai dizer lá? Uma mulher tem que morrer presa a um casamento. E a única forma dela ser livre é somente o adultério. E mesmo constando o adultério, ela ainda deve continuar, de fato, solteira. Tá entendendo de onde saiu isso?